Nesse vídeo eu quero dar uma breve introdução sobre os materiais de desenho. O que eu vou trabalhar mais vai ser esse, porque é mais comum de ser utilizado aqui no Brasil, que no caso é o grafite. E basicamente, o grafite, normalmente quando você encontrar, ele tem um númerozinho aqui atrás, não sei se está focando no lápis, deixa eu tentar aqui botar atrás da mão. Ó, pronto, agora focou. Ele tem um númerozinho aqui atrás com uma letra. E o que significa esse número e essa letra? É bem simples. Normalmente, os que a gente compra, esses de colégio, eles são HB, que é meio que um lápis intermediário ali. Mas o que vai definir isso aqui é o quanto o lápis vai ser escuro, ou claro no caso, e o quanto ele vai ser macio ou não. Então, temos aqui o HB, que normalmente é o lápis que compramos, que é mais comum. Nessa direção aqui, vamos ter os Bs. Então vai ter B, que no caso é um B, 2B, 3B, 4B, 5B e assim por diante. E para cá vamos ter os Hs. Então vai ter H, 2H, 3H, 5H e assim em diante. E o que significa essa pequena tabela? Simples. No lápis B, quanto maior esse número, se eu não me engano esse B é de black, esse lápis vai ser mais escuro. Então o 2B é mais escuro que um B, um 3B mais escuro que um 2B, e assim sucessivamente. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Só que o contrário, na verdade, porque quanto maior o número na frente do H, vai definir que o lápis é mais claro e normalmente mais duro. Esse H, se não me engano, é de hard, então vai ser um lápis bem mais duro. E também é bom ressaltar que, por exemplo, as marcas às vezes variam. Então pode ter uma marca como essa daqui, a Faber, que o 4B dela pode ser que seja mais claro do que o 4B do Staedtler, ou mais escuro que um 4B da Koh-i-Noor, que aliás eu adoro a Koh-i-Noor, é uma marca muito boa. Em relação ao lápis grafite, é a que eu mais gosto. Então vai variar de marca em marca. Esse aqui eu trouxe porque eu acho um bom custo-benefício, ele é mais fácil de achar. Eu até que gosto. Mas então, se tem esse padrão aqui, como eu acabei de mostrar, com vários tipos de lápis e tal, então quer dizer que para desenhar precisa ter todos esses lápis? Não. Eu não acho que seja necessário, no caso aqui é uma opinião minha. Eu acho que você tendo talvez nenhum HB, eu vou ignorar essa linha aqui, a menos que você tenha um traço muito escuro mesmo. Vamos partir aqui do B, ou até do HB para frente. Você pode pular. Então, por exemplo, você tem um HB, um 2B, aí você pula o 3B, tem um 4B e um 6B. Eu acho que tendo esses lápis já dá pra basicamente atingir quase todos os resultados. Porque a distância de um lápis como o B para o 2B não é tão grande, então é interessante saltar um. Então vou de um 2B, em vez de comprar um 3B, eu compro o quê? Um 4B. Que ao desenhar eu consigo fazer uma passagem de tom legal tendo esses lápis e não vai ficar uma diferença tão grande. Aqui tem alguns outros tipos de materiais que eu trouxe mais para demonstrar mesmo. Aqui temos alguns tipos de borrachas. Essa borrachinha aqui é a Mono Zero, ela é bem fininha. É meio que uma lapiseira, ela é uma lapiseira borracha na verdade. Temos outro tipo de borracha aqui, eu não trouxe a comum, eu quis trazer uns diferentes. Isso aqui é um limpa-tipos. Ela é uma borracha meio maleável, ó, parece uma massinha de modelar. E ela também não, como eu posso dizer, ela não vai diminuindo quando você vai apagando. Na verdade ela vai aumentando, porque ela vai juntando aquele resíduo, aquela sujeira. E ela vai até ficando mais escura. Essa daqui é que é novinha, eu tirei só um pedaço, que eu costumo usar só esse. Mas ela vai ficando mais escura com o decorrer do tempo. Aqui temos alguns tipos de materiais, como carvão. E eu vou exemplificar agora aquilo que eu falei. Aqui temos um carvão, o que? 6B. Então um lápis bem escuro, e dessa marca aqui é mais escuro ainda, que é da General. E temos, deixa eu pegar, se eu ver se eu acho um... Se eu não me engano esse lápis ele é um HB, é porque já apagou. De botar aqui no estojo já acabou apagando.
E eu vou fazer um traço com HB. Não sei se dá nem pra ver o traço. E agora eu vou fazer um com 6B, pra vocês verem a diferença. Então é bem diferente. Principalmente esses lápis. No caso, esses lápis aqui que eu tô mostrando são lápis carvão. Mas eu não quero entrar tanto porque se merece um vídeo só pra... Eu acho que carvão merece um vídeo só pra ele. Então não vou entrar tanto. E lembrando que esses vídeos saem às terças-feiras, normalmente. E sempre eu deixo um... Como é que eu posso falar? Eu deixo um guiazinho do vídeo. Esse aqui eu acho que não vai ser necessário, esse de materiais. Mas normalmente eu deixo um guia. Pode até ser que eu faça um PDF e deixe aí na descrição. Então no vídeo anterior já tem um, que é uma aulazinha que eu tô ensinando o grid. Então ele já tem um PDF. E o horário é o meio-dia da terça-feira. Agora que eu vou demonstrar alguns outros materiais também, que isso aqui é básico. Nada muito diferente, que é um extensor, para você possa utilizar o lápis até realmente o final. Então ele basicamente amplia o lápis. Apontador, mas eu acho mais interessante a utilização de estilete. Você não sabe, não consegue utilizar estilete. Aí tem outras opções de apontadores e tem esse, ó, que é um pouco mais essa maquinazinha, que é um apontador a manivela, que no caso você posiciona o lápis aqui e vai girando, e quando tira a ponta já tá feitinha. Esse aqui eu não vou fazer porque ele tá bem apontado. Que, aliás, eu fiz até com estilete, que eu prefiro porque eu gosto de mexer. Outros exemplos de materiais são esses, essas barrinhas aqui, ó, são pastéis. E esses pastéis tem dois tipos, esses hards e os softs. Agora em relação ao material, como o lápis, vai variar de material em material, mas o que vai deixar o lápis mais escuro ou mais claro, que quando você vai comprar, normalmente você olha, fica ali atrás esse númerozinho, é que, se eu não estou enganado, no grafite é a mistura com argila. Então quanto mais argila, aquele lápis vai ser mais duro e ter menos, ser mais claro. E quanto menos, ele vai ser mais escuro e vai ser... Esses lápis mais escuros eles são bem mais macios. Então pode ser que você passe no papel e fique bem texturizado. Isso é bem comum de acontecer. Aqui temos alguns exemplos de lápis brancos. Aqui é um lápis carvão, aqui é um lápis pastel. Todos esses materiais que eu estou mostrando são de técnicas secas. Tem algumas marcas aqui bem interessantes, como esses da Conté. Mas a utilização desses lápis, como o pastel que eu mostrei, e esse branco da General aqui, que é muito bom esse branco, é para utilização em papéis coloridos. Também não sei se está aparecendo no vídeo, acho que se eu posicionar assim aparece melhor. Eu decidi agora, eu realmente vou fazer o PDF mostrando esse guiazinho para que fique mais fácil. Mas em relação a claro e escuro é isso. Quando o lápis for um HB, um lápis meio intermediário, eu acho até claro, bem claro na verdade. E se ele for um H, quanto maior o número na frente do H, ele é mais claro. Se for um B, quanto maior o número, mais escuro. Não é necessário ter todos os lápis. Você pode fazer um intermédio ali. Normalmente só utilizo até 3 lápis, que é meu traço, eu tenho já um certo controle, então eu utilizo apenas o 2B, o 4B e o 6B. Porque eu consigo dosar para fazer o esboço com 2B, então não preciso de um lápis tão claro, porque minha pressão, eu já não boto tanta pressão no lápis. Então eu acabo utilizando mais lápis escuros. Foi uma estratégia que eu usei no começo e que eu uso até hoje, na verdade. E é basicamente isso em relação a materiais. Esse aqui eu vou fazer um vídeo sobre ele, como eu falei, mas eu acho interessante pontuar ele aqui, que é o carvãozinho. Basicamente é carvão mesmo. Ó, ele risca. A vantagem dele é que ele é bem fácil de modelar com ele, ó. Apagou bem facinho. De espalhar. Ele se espalha muito fácil. Então isso é o legal dos carvões. O grafite, a desvantagem do grafite é que ele tem a mesma característica do carvão. Ele também você consegue espalhar, não tanto quanto o carvão, é claro. Mas você também consegue espalhar. Só que o grafite ele brilha. Então, alguns desenhos ele vai dar aquele reflexo. Se eu passar aqui, ó. Não sei se dá para ver. Em alguns ângulos dá, mas quando bate luz ele dá um reflexo, ele brilha. É até interessante fazer isso aí em casa. Acabei esquecendo de acrescentar essa parte no vídeo. Então, tô gravando aqui novamente.
Por isso que as coisas estão até posicionadas diferentes, eu já tava até guardando elas. Mas é isso. Isso aqui, um esfuminho. Não costumo utilizar. Eu trouxe mais pra mostrar como é que ele funciona. Ele tem aqui a numeração, então esse aqui é um número 6. Vou tentar focar aqui, ó. Pronto. Ele é um número 6. Tem outros maiores, então vai depender da numeração. Ele é bem fácil de encontrar. Essa marca aqui é uma marca comum, acho que se você for na Amazon, de alguma empresa assim você encontra. E tem outras formas de esfumar. Você pode esfumar com o dedo. Muitos não gostam porque acham que o dedo tem gordura e tal, mas eu gosto de utilizar o dedo para esfumar. É chato porque suja um pouco a mão. Tem os esfuminhos, como eu mostrei, mas o que eu mais gosto é o pincel. Então, um daqueles pincéis normais, eu acho que eu tenho até um aqui. São pincéis como esse aqui, ó. Você pode utilizar para esfumar, tem uns mais grossinhos, tem uns até assim, aquelas trinchas mesmo, são bem legais. E eu prefiro esfumar com ele. Eu acho a sensação de esfumar com ele melhor. Mas isso é questão de gosto. Então, quando você pegar um material, um lápis, você testa os esfuminhos, testa com pincel, testa e vai vendo que você se adapta melhor. Então, se eu estou utilizando um esfuminho, que é algo mais preciso ali, em certa parte, eu posso utilizar o pincel em outra, ou em certa etapa. Então, no início eu posso utilizar o pincel para espalhar, como se eu estiver fazendo um desenho carvão, eu utilizo o pincel ali para espalhar. Depois que eu utilizei aquele pincel para espalhar e vim com outra camada, em alguns detalhes eu posso vir com esfuminho. Então, dependendo do momento, você vai utilizando. Então, você acaba se adaptando ao material. Então, só queria acrescentar isso, o vídeo vai ficando por aqui. E eu tô lançando todo dia, basicamente. Eu faço um estudozinho, coisa rápida, desenhando alguma coisa ao vivo, que eu gosto muito de desenhar ao vivo. E tô postando nos shorts. Então, se quiser ver, tá aí todo dia. Tem vezes que tem mais de um vídeo. E é isso.